Olá! Dando continuidade à capacitação Criando Backends Nativos com Delphi, neste vídeo nós abordaremos conexão com banco de dados e JSON. Eu sou o Landerson Gomes, sou MVP da Embarcadero, sou também diretor do programa acadêmico da Embarcadero no Brasil e criador do projeto Universidade Delphi. Essa é a nossa agenda para o vídeo de hoje. Vamos abordar a conexão com banco de dados e vamos também falar sobre JSON no Delphi. Quando nós falamos em conexão com banco de dados, o nosso servidor pode ter todos os aspectos das conexões de banco de dados normais. Afinal, o lado servidor se conecta diretamente ao banco de dados. E a partir daí é que ele vai prover a camada de dados para os clientes. Isso posto, podemos dizer que qualquer um dos engines de acesso a dados suportados pelo Delphi pode ser responsável por prover essa conexão. Seja ele o FireDAC, o DB Express, o ADO, até mesmo o finado BDE serviria para esse propósito. O grande X da questão, pegarmos esses dados e transportá-los para a camada de cliente. Aí entra a arquitetura REST. Normalmente, utilizamos o JSON como um formato para a entrega desses dados. Aqui só um parêntese, a gente escolhe utilizar o JSON, tá? Não é um padrão. REST não necessariamente tem o JSON como formato obrigatório de sua entrega. Poderíamos estar usando XML, YAML, enfim, o JSON é só uma escolha, ok? Então, mencionando mais uma vez, podemos usar qualquer um dos engines de acesso a dados. Obviamente, pelo poder que tem e a simplicidade, o mais utilizado para esse caso nosso será o FireDAC. Falando um pouquinho de JSON agora, nós não vamos aqui ensinar JSON, mas vamos tentar abordar aqui essa visão por dentro do RadStudio. O RadStudio possui frameworks prontos para manipulação, armazenagem, leitura e geração de dados no formato JSON. Existem dentro do RadStudio alguns frameworks. O mais antigo deles é o JSON Object. É uma maneira fácil aí de leitura de uma estrutura JSON, permite interações e modificações na árvore desse modelo. Um ponto aqui a ser observado é que esse framework ele cria objetos temporários para leitura e gravação de dados JSON. Há ainda um outro framework que nós chamamos de JSON Readers e Writers. É um framework de leitura e gravação em um fluxo sequencial, o que reduz em muito o seu consumo de memória. Este framework permite que você leia e grave JSONs diretamente, ou seja, isso faz com que ele seja mais rápido do que o JSON Object. Então repare aqui que há os modelos de cada um dos frameworks para a escrita e também para a leitura. Então, para que você possa se aprofundar, estou deixando aqui o link para que você tenha acesso na documentação do produto aos frameworks e possa aí fazer uso do que melhor convier no seu projeto. Esse carinha é um class helper que eu criei para facilitar a transferência, a serialização de itens da base de dados, né, de um dataset, para o formato JSON, tá ok? Então a gente vai utilizar esse cara para facilitar esse nosso processo aí. Então vou fazer o download do mesmo. Aqui está o link para download. Ele vai abrir o GitHub. Esse é o arquivo. E repare que nada mais é do que varrer um dataset, escrevendo aí, ó, através de um JSON Writer, escrevendo as propriedades e os valores. Ok? Estou aqui com o RadStudio 11 aberto. Vou criar um novo projeto. File New Order. DateSnap REST Application. Vamos manter esse projeto em Windows como uma aplicação de console, usando a porta 8080, mesmo processo que a gente já fez aqui várias vezes. Vou apenas, para a gente ficar com ele um pouco mais enxuto, remover também aqui, ó, Sample Web Files. Herdando de Serial Modeling. E vamos lá. Criar a pasta que vai armazenar nosso novo servidor. Capacitação da Snap. Nós já temos o servidor 7, agora vamos criar aqui servidor
08. Criado aqui o servidor 08, seleciono, ok, vamos finalizar o projeto. Vamos aqui no Server Methods, Function, Clientes, vai receber como parâmetro um Evaluate, do tipo string, e vai retornar uma string. Foi assim que nós fizemos até agora. Shift Ctrl C. Quando a gente não atribui nenhuma das palavras de mapeamento aqui, ele vai estar mapeando aí para um get, né? Isso a gente relembrando aí das aulas anteriores. Então estaríamos aqui fazendo um get. If evaluate.isEmpty result recebe, vou colocar aqui coleção, else result recebe elemento. Basicamente, nosso servidor está pronto. Vamos salvar aqui. Não vou renomear dessa vez, tá ok? Então, salvamos o projeto. Vamos executar. Conferir aqui o nosso resultado. Vamos acessar via URL, localhost 8080, .NET REST, Server Methods 1. Nosso método, nosso recurso, na verdade, se chama clientes. Então ele trouxe aqui uma coleção, e se eu passasse um parâmetro, ele traiu o elemento. Ok? Então até aqui, tudo igual. Vamos fazer a conexão agora utilizando bancos de dados. Parei então nosso servidor. Vamos usar esse Server Methods para fazer a conexão com a nossa base de dados. Vou aproveitar aqui um banco de dados employee do Interbase. Pegar a tabela Customers e gerar essa conexão. Então eu tenho aqui nesse momento já a conexão estabelecida, apontando para esse banco de dados, e aqui uma query que vai executar sobre a tabela Customers e trazer esses dados para a gente. Vou aproveitar e adicionar nesse nosso projeto uma nova unidade de código, uma nova unit. Essa nossa unit, vou copiar o conteúdo do Class Helper lá do GitHub. Salvar. Vou chamar de Dataset Helper. Está salvo aqui o nosso Dataset Helper. E agora, aqui no Server Methods, nós vamos fazer o uso da nossa Dataset Helper. Na seção de Implementation, selecionei aqui Dataset Helper, está pronto. Então aqui onde a gente está fazendo a adição de uma coleção, né, estaríamos exibindo uma coleção, como a gente vai fazer aqui? Vamos comentar essa linha e vamos fazer da seguinte forma. Customer table.open. Como a gente vai usar mais de uma linha,
vai ser necessário colocar isso dentro de um bloco. Então, begin, end. Então, vamos entender o que faz o nosso class helper, na verdade. Repare que ele é um class helper para a classe dataset. Então, um query ali que a gente tem, ele é do tipo dataset. E a gente vai conseguir, então, fazer uso dessas funcionalidades dataset to JSON, ou vou pegar os dados do dataset e transformar num JSON array. Vamos fazer isso aqui. Então, se tudo der certo, o nosso customer table passa agora a contar com essa funcionalidade que nós criamos, dataset to JSON, que retorna um TJSON array. Para que essa funcionalidade possa ser atribuída diretamente aqui no result, nosso result está do tipo string, o que nós vamos fazer? Vamos alterar o result da nossa função. Então ela vai ser do tipo TJSON array. Qual é a ideia aqui? Ter um JSON array sendo gerado como resultado, em que cada uma das linhas dessa nossa tabela seja retornada como um objeto dentro desse JSON array. A gente só precisa fazer aqui a sync prototypes. E aí ele vai mudar aqui em cima também para JSON array. Vamos compilar. Está apresentando uma falha aqui, que é result elemento, ok. Mas por hora, o que nós vamos fazer? Vamos simplesmente comentar toda essa parte de baixo, já que a gente só quer conferir o resultado desse processo aqui. Executando. Iniciando. E vamos conferir o resultado agora, fazendo a chamada a essa função. Nós vimos que ela precisa não ter parâmetro algum para que funcione. Então repare aí, nós temos todo o resultado do dataset sendo expresso já através de um JSON, utilizando apenas uma única linha de código. É isso. Nesse vídeo nós vimos então como se conectar a um banco de dados, abordamos rapidamente os frameworks de JSON contidos aí no RADStudio e utilizamos um class helper para fazer a varredura do dataset, gerando o JSON que vai alimentar a nossa API, né? Que vai alimentar a nossa camada de dados para ser consumida lá pelo cliente. Espero que você tenha curtido mais esse vídeo. Deixe aí o seu like, compartilhe para que cheguem a mais e mais pessoas. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!